Bom, então está iniciada aí a gravação. Vamos, então dar continuidade ao que a gente estava vendo, né. Semana passada a gente foi até o algoritmo de roteamento, a gente viu o algoritmo de roteamento por vetor de distâncias, né. Vamos dar uma relembrada rapidinho como é o algoritmo de vetor de distâncias, para a gente poder, comparar ele com o roteamento de estado de enlace. Bom, então basicamente como funciona? Você imagina que você tem um roteador aqui, né, esse roteador aqui é o roteador A, né, e existem outro roteador aqui B e um roteador C, que são vizinhos do roteador A, né. Vou botar ainda aqui um roteador E também, né, faltou D, mas tudo bem, né. Então eles estão ligados aqui assim, né. Vamos primeiro considerar o lado direito de A aqui, roteadores B e C, né. Para o lado direito aqui da rede ainda existe roteador, por exemplo, roteador D, roteador F, né, roteador G e alguns outros roteadores. Como é que funciona o algoritmo de vetor de distâncias? No vetor de distâncias, tá, algoritmo que a gente conhece como DV, né, Distance Vector, né, vetor de distâncias, que acontece? A mede, por exemplo, um custo que vale um custo 2 para B, e A mede um custo 5 para C, vamos supor, né. O que A aprende com B e com C, ele sabe A sabe que do lado de lá da rede existem esses outros roteadores. Ele só não sabe como é a topologia, ele não sabe como é a ligação de B até eles, não sabe como é a ligação de C até eles. Aí vamos supor, por exemplo, que o roteador C informa para A as informações sobre os roteadores aqui. Entre essas informações, o roteador C fala para A o seguinte, que ele consegue chegar em D e que o custo dele para chegar em D é 3, né. E o roteador B também informa para o roteador A que ele sabe chegar em D. Só que ele informa que o custo dele para chegar em D é 4, né. Então o que que A sabe? A sabe que custa 4 para chegar em D, porém para chegar em B ele custa mais 2. Então o custo total de A para chegar em D por esse caminho aqui vai ser 6, né, o 4 mais 2. Por outro lado, embora C tenha um custo menor para chegar em D, somando tudo, se A resolver ir por C, A vai ter um custo total de 8. Então o que que o A aprendeu? A aprende que ele tem como chegar em D, né, e o custo dele para chegar em D é 6. E o caminho dele vai ser por B, né, então ele escolhe esse caminho aqui por B. Então ele chega em D com custo 6, né. Quando o A aprende isso, o que que o A faz? Ele monta um pacote que ele chega em D com custo 6 e ele informa isso para todos os roteadores, inclusive para o roteador E, né. Informa isso para o roteador E, informa isso para o roteador C e também informa isso para o roteador B, né. Então o algoritmo de vetor de distâncias, ele se baseia em conversar com os vizinhos, saber quanto é o custo de cada vizinho para chegar em cada destino, toma o seu próprio custo e conta isso para todos os vizinhos. Então as informações elas acabam funcionando, né, elas acabam propagando pela rede conforme, a necessidade não, conforme elas vão mudando, né. Se de repente o custo de C, o custo de B, por exemplo, mudou para 3, o custo para B muda de repente para 3, o que acontece? Agora o custo total de A passa a ser 7, tá. Mudou o custo, ele continua saindo por B, mas o custo mudou. O que ele faz? Ele continua informando para todo mundo que ele continua chegando em D, porém agora com custo 7, né. E os outros roteadores vão propagando, então a cada passo, a cada verificação, num passo, as informações vão mudando, tá. O problema com esse tipo de roteamento, assim, ele funciona perfeitamente, tá, ele é um algoritmo extremamente simples, ele é muito fácil de ser implementado, tá, não requer um grande hardware, mas o problema dele é a convergência. Numa grande rede, quando tem muitos roteadores, né, esse roteador A vai ter que aprender, que vai passar para o outro, que vai passar para o outro, que vai passar para o outro. Então leva um tempo para as informações se propagarem pela rede, tá. Esse tempo de propagação é a maior crítica desse algoritmo. Leva um tempinho para a rede convergir. Não é tanto tempo, tá, é questão de alguns segundos, tá, 6 segundos, se a rede for muito grande, talvez 20, 30 segundos, né. Mas durante esse tempo a rede pode ficar com inconsistência, tá. Então essa é a crítica a esse algoritmo, né. Então para resolver isso, né, cria-se um novo algoritmo
que é chamado de roteamento por estado de enlace, né? No roteamento por estado de enlace, como é o funcionamento dele? Tá? Todos os roteadores conhecem a rede inteira, tá? Então, aqui nessa topologia aqui, né, o roteador A só conhece os que estão ligados a ele e sabem que existem outros. Mas como é a ligação, como é o restante da rede, ele não sabe. No estado de enlace, não, ele vai saber. O roteador ele vai saber a topologia completa da rede e a situação em cada enlace. Por isso que o nome é estado de enlace, né? Então, o roteamento de vetor de distância, que a gente viu semana passada, ele foi usado na ARPANET até 1979. Tá? Quando então veio a ser substituído pelo roteamento de estado de enlace. Qual a motivação? Tá? Primeiro, a unidade métrica. Tá? A unidade métrica não levava em conta a largura de banda. O que acontecia aqui? O roteamento por vetor de distância, vamos supor que a gente tem isso aqui, ó, né? Essa rede aqui, ó, né? Se a gente só coloca a rede dessa maneira aqui, né? E aqui tem um roteador A e um roteador B, né? Vocês diriam que o melhor caminho é por cima ou é por baixo? Tá? Olhando só com essa informação, o que a gente diz? Né? O melhor caminho é por cima, né? Ele é menor, ele só passa por um roteador, né? Por baixo, passaria por 2 roteadores, né? E agora, se eu coloco mais informações, são informações de enlace, né? Por exemplo, que esse enlace aqui é um enlace de 10 MB, que esse enlace aqui é um enlace de 10 MB, né? E que aqui por baixo eu tenho um enlace de 1 GB, um enlace de 1 GB e um enlace de 1 GB, né? E agora, qual é o melhor caminho? Né? Se eu levo em conta os enlaces, embora por cima eu passe por um roteador e por baixo eu passe por 2 roteadores, por baixo eu tenho um canal de 1 gigabit por segundo. Por cima eu tenho um canal de 10 megabits por segundo. Então vale mais a pena passar por mais roteadores e ter um canal muito mais, uma vazão muito maior, né? O algoritmo vetor de distâncias, o nome dele está bem claro, vetor de distância, ele só mede distância. E a distância, no caso, a rede, ela mede a distância por saltos. Tá? Então, aqui, ó, 1, 2 saltos até chegar ao destino. Por baixo, 1, 2, 3 saltos até chegar ao destino. Então, por cima são menos saltos. De acordo com o vetor de distâncias, é melhor ir por cima. Já o estado de enlace, ele verifica a situação do enlace, ó, 1 GB. Então, ele passa por baixo. Ele efetivamente escolhe caminhos melhores. Tá? O segundo problema, tá? A segunda razão, tá? É o tempo de convergência. O tempo de convergência do algoritmo de vetor de distâncias, ele é muito lento quando comparado ao estado de enlace. O estado de enlace ele é praticamente instantâneo. Se uma situação na rede muda, tá? Praticamente todos os roteadores ficam sabendo disso rapidamente ao mesmo tempo. Agora, para funcionar, tá? Quais são os passos do roteamento por estado de enlace? Primeiro, cada roteador tem que descobrir os vizinhos e aprender o endereço de rede de cada vizinho. Então, ou seja, aprender, né, quem são seus vizinhos. Para o roteamento, o endereço de rede é que identifica o roteador. Tá? Basicamente, ele vai ter que aprender quais são as redes que aquele roteador está trabalhando. Tá? Depois que ele descobre quem são os vizinhos, ele vai medir o custo para cada um dos vizinhos. Dependendo do algoritmo, vai ser a vazão. Dependendo do algoritmo, vai ser a fila no roteador. Dependendo do algoritmo, como por exemplo o proprietário da Cisco é IGRP, ele é uma média de vários parâmetros, né? Então, beleza, descobre os vizinhos e mede o custo. Depois que mede o custo, o que ele faz? Ele cria um pacote com tudo que ele aprendeu e envia o pacote para todos os outros roteadores. Isso aqui é o desafio, tá? Enviar o pacote para todo mundo. Porque nós justamente estamos fazendo o quê? Querendo descobrir rotas. Um vai enviar se não tem rota ainda. Então, tem uma solução que a gente vai ver qual é. E, por fim, a realização do cálculo do menor caminho para todos os outros roteadores. Tá? Quando a gente faz isso aqui, cada roteador recebe a informação de todos os demais. Então, o roteador tem a topologia completa da rede. Todos os enlaces que existem, o custo de cada um deles. Aí, semana passada, nós vimos o algoritmo de Dijkstra. Tá? Ele pode ser utilizado, então, para encontrar o caminho mais curto ou melhor caminho. Tá? Então, vamos ver esses passos aqui. Como é que ele faz esses 5 passos?
Primeiro passo, determinação dos vizinhos. Como ele sabe quem são os vizinhos? Tá? Bom, uma vez que o roteador é ligado, ele vê um pacote de descoberta chamado Hello. Tá? O que um roteador que está falando um roteamento por estágio lá se faz quando recebe um pacote Hello? Esse pacote ele sabe que é um pacote que está solicitando identificação. Então, quando o roteador recebe um pacote Hello, ele responde pela mesma linha com as informações que ele tem das redes pelo qual ele é responsável. Não é fácil descobrir quais são os vizinhos, né? É ligar o roteador e o roteador pergunta para os vizinhos. O segundo passo é medição do custo da linha. Então, ele vai medir quanto custa para chegar no vizinho. Esse custo vai depender muito do algoritmo que está sendo implementado. De uma forma mais simples, se quiser medir o retardo, você pode mandar um pacote eco, né? Fazer um ping para o vizinho. Aí você mede o tempo de ida e volta, que é um bom parâmetro para medir a rede. Normalmente, rede com menor retardo é o melhor caminho. Né? Então, um tempo de vida dá uma boa estimativa. Tá? Claro que ele não vai fazer só um ping, ele fala 3, 4, 5 pings e obtém a média. Tá? Agora, o parâmetro vai ser também o comprimento da fila, né? Carga no processador do roteador. Pode ser uma série de parâmetros que ele pode consultar o vizinho perguntando isso. Então, ele descobre quem são os vizinhos e mede o custo para cada um. Aí ele cria o pacote de estado de enlace. Tá? Esse pacote ele carrega identidade do transmissor, número de sequência, idade de informação, lista de vizinhos e custo referente a cada vizinho. Tá? Vamos ver aqui cada um deles e o porquê a existência dele. Vamos usar como exemplo essa rede aqui. Ó. Vamos supor que nós estamos interessados em medir essa rede, fazer o roteamento nessa rede. Tá? Bom, o que o roteador A? Aqui, vamos pegar, por exemplo, o roteador A. Então, ele carrega a identidade do transmissor. Então, o roteador A vai montar um pacote. Ele diz, ó, eu sou o roteador A. Aí tem sequência e idade. Eu vou comentar daqui a pouco, no próximo slide, o que é cada campo desse. Tá? Mas o que o pacote já informa? Ele tem um vizinho chamado B, que tem custo 2. E ele tem um vizinho C, que tem custo 5. Então, ele cria esse pacote. Né? O roteador E, por exemplo. O que o roteador E fala? O roteador E está aqui. Ó. Ele se identifica, sequência e idade. Ele tem 3 vizinhos. B, C e F. B, C e F. Qual o custo para cada um? 2, 2, 4. 2, 2, 4. Tá? Então, o roteador ele monta essas informações. E aí ele vai enviar essa informação para todo mundo. Ele vai fazer essa distribuição desses pacotes. Tá? Bom, vamos ver aqui o que significa o número de sequência e idade vendo a distribuição. Tá? Quando fizer a distribuição, o que vai acontecer? A ideia é usar o que ele chama de inundação de pacotes. Tá? Aqui tem um texto para vocês explicando como funciona. Eu não vou ler esse texto aqui, não. Tá? Eu vou voltar no slide anterior e vou explicar. Depois, se vocês quiserem, no momento que vocês estiverem estudando, esse texto vai estar explicando. Tá? Então, vamos entender esse funcionamento. Primeiro, ele tem que fazer a chamada inundação. Tá? O que é inundação? Como ainda não existe um roteamento funcionando, ou então você está querendo mandar novas rotas, a gente não pode confiar nas rotas existentes. Então, na inundação, funciona da seguinte maneira. O roteador D montou esse pacote aqui. Vamos partir do D. Tá? Tem alguém batendo panela aí? Beleza, obrigado. Aí o roteador D, né? Vai mandar informação, então ele vai mandar essas informações aqui. Né? Ele vai mandar a identificação dele, quem são os vizinhos e o custo. Quando ele manda por inundação, o que ele faz? Ele manda por todas as linhas que está ligado. Então, ele manda para o B, manda para o C e manda para o F. Tá? Aí vem em cena o campo sequência. O que é o campo sequência? Cada vez que um roteador manda um pacote, ele incrementa esse campo de sequência. Esse campo de sequência ele é usado para que o roteador que recebe essa informação saiba se ele já tem a informação ou não. Então, vamos supor que a informação anterior foi sequência 62. Então, agora ele vai mandar um pacote com que sequência? Ele vai mandar um pacote com a sequência 63. Quando esse pacote chega no roteador B, o que o roteador B fala? Opa, beleza, eu já tenho, eu não tenho ainda, eu tenho a 62, vou receber a 63. Então, ele recebe a 63, tá? Recebe,
E como é informação nova, o que ele faz? Ele repassa para todo mundo. Então, ele repassa para A e repassa para E. O que é que faz o C? A mesma coisa. Ah, eu tinha o 62, recebi agora o 63. Então, C recebe, repassa para A, repassa para E. E o F? Tinha o 62, recebeu agora o 63, recebe, repassa para E. Então, foi a primeira rodada. Né? O que agora vai acontecer? O roteador A, vamos supor que o B foi mais rápido que o C. O roteador A recebeu do B. Então, o roteador A recebeu do B o 63, o que ele faz? Opa, recebi o 63, é novo, recebi, e repasso para o C. Logo depois ele recebe o 63 do C. Vai falar, opa, eu já recebi o 63. Como ele já recebeu, ele descarta. Tá? Então, esse campo sequência serve para controlar a inundação. Quando um pacote recebe um pacote com a sequência que ele já tem, ele joga fora. O que o roteador C fez? Ele já recebeu de D e agora recebeu do A. Quando ele recebeu do A, ele falou, opa, já tenho, joga fora. Tá? Então, faltou quem agora? Faltou o roteador E. O que o roteador E faz? Vamos supor que B foi mais rápido de novo, né? Ele mandou para o E recebeu de B. Ele, opa, recebi o pacote 63, eu tinha o 62, ele manda para C e manda para F. Quando ele receber de C, ele joga fora. Quando ele receber de F, ele joga fora. O que o F vai fazer? Vai receber do E. Opa, já tenho o 63, joga fora. O C recebe a transmissão do E, 63, joga fora. Então, a inundação funciona com os roteadores mandando as informações por todas as linhas, e se ele já recebeu a informação, ele descarta. Para isso que serve o campo de sequência. Pelo campo de sequência, né, a informação será descartada se já tem. E o campo de idade? Bom, pode acontecer do quê? Um roteador, por exemplo, ter uma pane, ser desligado, reiniciar, faltou luz, por qualquer razão, tá? Ele foi reiniciado. O que vai acontecer? A sequência dele vai iniciar de novo. Mas vamos imaginar, o roteador D foi reiniciado. Ele vai começar de novo, ele vai mandar o pacote com sequência 1. O que vai acontecer? Todo mundo já tem a sequência 63 dele, então eles recusam a sequência 1. E recusa 2, e recusa 3, e recusa 4, e vai começar a ficar recusando. Tá? Para evitar isso é que existe o campo idade. O campo idade guarda, né, o momento, a idade da informação. A informação ela vai ficando velha. Tá? Então, se um roteador ele começa, recebeu 1, recebeu 2, recebeu 3, e ele está vendo, estou ainda com a 63, mas tem muito tempo que eu recebi essa informação 63, ele verifica pelo campo idade. O que é que ele faz? Ele desconsidera agora. Não tenho mais informação nenhuma. Tá? Então, esse campo idade é uma validade da informação. É por quanto tempo a informação fica válida. Ultrapassou a idade, joga fora e qualquer outro pacote que receber está valendo. Tá ok? Então, esses dois campos, sequência e idade, servem para quê? Para controlar a inundação de pacotes e garantir que os pacotes estejam sempre chegando, que os pacotes que chegam sejam sempre válidos. Tá legal? Então, funciona como um grande difusão dentro da rede. Né? Agora, e se essa rede estiver ligada, por exemplo, à internet? Né? Tem outro roteador aqui, tem outro roteador aqui, tem outro roteador aqui. Né? A princípio, quando o roteador A recebeu a informação de B, ele também repassaria para esse. Quando o roteador C recebe, ele repassaria para esse. Quando o roteador E recebe, repassaria para esse. Tá? Para evitar que as informações propaguem pela internet inteira, tá? Quando você configura uma rede, você configura as interfaces que fazem parte do roteamento. Então, nesse caso aqui, as interfaces do roteador A que fazem parte do roteamento é essa interface aqui e essa interface aqui. Essa outra interface é de outra rede, ela não faz parte do roteamento. Então, ela não é configurada com roteamento. Por isso, a inundação fica controlada. Tá? Ela fica dentro da subrede. A gente chama isso de um AS. Tá? Quando a gente dá o limite para o roteamento, a gente diz que a gente criou um AS, Autonomous System, tá? Um sistema autônomo para efeito de roteamento. Tá? Então, isso que eu acabei de explicar para vocês está nesse texto aqui. E o último passo é o quê?
é o cálculo das novas rotas. Né? Eu vou voltar naquele mesmo slide, tá? Vou dar uma limpada nele agora. E como ele calcula essas novas rotas? Ora, uma vez que for distribuída, que todo mundo recebeu a informação de todo mundo, o que nós temos? Que todos os roteadores receberam todas essas tabelas. Vou imaginar que está num roteador qualquer. Tá? O roteador recebeu essa tabela de A. O que tem nessa tabela de A aqui? Essa tabela está dizendo que existe um roteador A, que tem dois vizinhos, que são B e C, e que o custo de A até B é 2, e que o custo de A até C é 5. Opa. A tabela do B fala que o custo para A é 2, fala que existe um D que tem custo 6, e fala que existe um E que tem custo 2. Se a gente for pegando todos os pacotes, ó, de C, C tem um A que custa 5, tem um D que custa 2, e tem um E que também custa 2. Né? O que o D tem? D tem um B que custa 6, tem um C que custa 2, e tem um F que custa 3. Pega agora a informação do E, tem um B que custa 2, tem um C que custa 2, e tem um F que custa 4. Repara que, com as informações das tabelas, foi possível montar o grafo da rede. Então, todos os roteadores vão ter informação de toda a rede, usa o algoritmo de Dijkstra que a gente viu semana passada, e ele calcula a árvore de escoamento para todos os destinos. Tá? O que acontece se mudar um estado de laço? Entre D e F, era 4, 3 passou a ser 4. D monta um pacote, dizendo que o custo dele para F agora é 4. F monta um pacote, dizendo que o custo para D agora é 4. Os dois distribuem para todo mundo recebe essa informação, né? Todo mundo ajeita o grafo para o valor 4 e rapidamente calcula novamente o novo roteamento. Né? Se de repente o roteador B pifa, para de funcionar, A vai perceber isso e D vai perceber isso. A vai falar para todo mundo, ó, meu custo agora para B é infinito. B vai falar, meu custo para B agora é infinito. Isso vai significar o quê? Que B não faz mais parte do roteamento. Todo mundo aprende isso e B é tirado. E quando B volta, a mesma coisa. Tá? Então, é muito rápido a recuperação. O algoritmo oficial da internet para isso, né, o estado de enlace é o algoritmo oficial hoje da internet, é o OSPF, Open Shortest Path First, né, definido no RFC 2328. Uma pergunta aí, pessoal, sobre esse tipo de roteamento? Vou fazer um comentário aqui, tá? Na internet, o roteamento de estado de enlace, tá? Ou, melhor dizendo, de vetor de distância, tá? O roteamento DV, Distance Vector, tá? É feito pelo RIP. Tá? O RIP, a princípio, ele foi substituído pelo OSPF, que é o laço de estado, né? Estado de enlace, que é o que a gente chama de algoritmo LS, Link State. Tá? Aí alguém vai perguntar assim, entre os dois, se tiver possibilidade de usar os dois, qual dos dois usar? Ah, sem dúvida, o SPF. Sem dúvida. Ele é mais rápido, ele escolhe caminhos melhores. Tá? Se dois caminhos forem igualmente bons, ele distribui a carga entre os dois. Tá? Então, ele é muito melhor que o RIP. Não existe dúvidas disso. Tá? Alguém vai perguntar assim, o RIP ainda é usado? A resposta, muito, muito usado. Tá? E por que o RIP é usado? O SPF, você precisa montar um grafo completo da rede. E dependendo da rede, um grafo grande, são muitas informações, muita informação propagando pela rede. Tá? Ele é um algoritmo um pouco mais complexo, então significa que ele também é mais caro. Tá?
o algoritmo de roteamento ele é um software. Quando você compra um roteador, ele vem com o software dele e você pode instalar software. Alguns roteadores vêm com SPF e RIP instalados. Outros roteadores só vêm com RIP. Se você quiser botar o SPF, você tem que colocar nele, comprar e instalar. Tá? Além disso, não é só comprar e instalar. Tem que ver se esse roteador tem memória e processador suficientes para o SPF na rede que você quer montar. O RIP, ele praticamente não sofre com o tamanho da rede, porque ele só conversa com vizinhos. O SPF tem que montar a rede inteira. Tá? Então, em suma, tem roteador que quando você compra, ele já vem com SPF e com RIP. Existem outros roteadores, quando você compra, só vem com o RIP. Então, se você trabalha numa organização que tem alguns roteadores mais simples, ou você não tem o software SPF comprado, muitos administradores preferem não comprar o SPF, até porque o RIP funciona, e funciona bem. Tá? Ele pode demorar um pouquinho para convergir, mas também é muito raro uma mudança tão radical assim no estado da rede. Né? Agora, o SPF é melhor? Sem dúvida é melhor. Eu tenho a opção dos dois, qual vou usar? O SPF. Eu só tenho o RIP. É mortal? Não é mortal, pode usar que funciona. Ok? Bom, então temos esses dois roteadores, né? Estado de enlace, vetor de distâncias. Mas vamos imaginar na grandeza da internet. Imagina usar algum algoritmo desse de roteamento na internet. Se eu tentar usar na internet como um todo o RIP, o que vai acontecer? Não vai convergir nunca. Né? Porque sempre que muda alguma coisa, tem que passar para o vizinho, passar para o vizinho, passar para o vizinho. Aí, quando essa informação chega no último vizinho, já aconteceu uma nova mudança, e depois aconteceu outra nova mudança. Então, essas mudanças acontecem constantemente. Então, o roteamento por vetor de distância não ia convergir nunca. E o estado de enlace, imagina um roteador ter uma capacidade de processamento que consiga montar um grafo que represente toda a internet. Tá? Seria um grafo gigantesco. Tá? Teria que ter uma capacidade de processamento gigantesca para conseguir processar um grafo desse. Sem contar que o tráfego nos enlaces ia ser gigantesco. Você ia ter inundação o tempo inteiro, tá, na internet para propagar as informações de roteamento. Então também não dá. Então são situações bastante críticas. Então a gente precisa de uma solução para redes que são gigantescas como a internet. E outra coisa, vamos supor que não tivesse esses problemas que eu falei. Vamos supor que o único problema seja o seguinte: o roteador ter tabela para todos os lugares do mundo, ele conhecer todos os destinos possíveis no mundo inteiro. As tabelas seriam gigantescas, né? Também o roteador teria que ter uma quantidade de memória de processamento para percorrer essas tabelas também muito boa. Né? Então, conforme as redes aumentam, as tabelas de roteamento crescem proporcionalmente, crescem muito. Até que chega um momento que não é possível que os roteadores conheçam todos os caminhos da rede. Então, a gente precisa de uma nova forma para realizar esse roteamento. Tá? É aí que vem o roteamento hierárquico. Neles, os roteadores são divididos em regiões. Então, a gente imagina o seguinte, né? Eu tenho uma região que tem os roteadores aqui, tá? Tem a topologia, tem um monte de roteador aqui dentro, e eles sabem como rotear entre eles. Tá? Tem uma outra região aqui, tá? Que também tem o roteador dentro dela. Todo mundo sabe rotear aqui dentro. Cada região dessa é conhecida como sistema autônomo, tá? Ou AS, né? Autonomous System. Cada um desses é um sistema autônomo. Né? O que vai acontecer? No roteamento hierárquico, cada roteador sabe como rotear dentro da sua própria rede. E um dos roteadores ele sabe como chegar na outra rede. Né? O que acontece com esse roteador do lado esquerdo? Ele sabe como rotear para todo mundo aqui, e ele apenas sabe como chegar à outra rede, que é aqui, mas ele não conhece detalhes da outra rede. A mesma coisa o roteador da direita. Ele conhece todos os detalhes aqui dentro, mas ele não sabe como chegar à esquerda. Né? Então, cada um sabe rotear dentro da sua própria rede, mas não sabe detalhes da outra rede. Um nível só pode ser pouco. Né? Pode ser, por exemplo, que eu tenha outras redes, e aqui nesse nível eu posso criar um sistema maior que engloba essas duas redes. E aqui eu tenho, por exemplo, esse roteador aqui. Ele sabe como rotear para as duas. Ele vai para fora e ele fala com outro roteador que é responsável por um outro sistema maior.
Por exemplo, um sistema aqui composto por várias áreas. Mesmo esse sistema aqui, pode ter algum roteador aqui que conheça esses dois sistemas, esse outro roteador não conhece detalhes de cada um aqui dentro, mas ele sabe como mandar para todos nessa área, para que lado mandar. Ele fala com outro nível lá fora. Tá? Então a hierarquia vai crescendo. A gente pode imaginar o seguinte, um roteador, por exemplo, de uma operadora, a gente tem um roteador da rede da TIM, tem roteador da rede da Oi, roteador da rede da Claro, roteador da rede da Vivo, roteador municipal, tudo aqui no Rio de Janeiro. Tá? Tem um roteador da Rede Rio, de pesquisa do Rio de Janeiro. Tá? Agora, esses roteadores sabem rotear aqui dentro. Para sair da cidade de Janeiro e para outra cidade no estado, ele precisa subir de nível. Aí nós temos o roteamento a nível estadual. Então, esse roteador a nível estadual, ele sabe como chegar em cada cidade, mas ele não sabe o detalhe de cada cidade. Da mesma forma, nós temos um roteador responsável por rotear dentro do Sudeste. Ele sabe que vai mandar para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para Espírito Santo, mas ele não conhece o detalhe de cada estado. E a gente tem também um núcleo de todo o Brasil, né, que roteia entre as regiões do Brasil. Tá? Mas ele não sabe o detalhe de cada região. O papel dele é só fazer a distribuição aqui dentro. Então, a gente tem níveis na hierarquia. Tá? Então, está aqui, ó. Em redes muito grandes, a hierarquia de 2 níveis pode ser insuficiente. A gente sai criando vários níveis de hierarquia. Tá? Se a gente trouxesse para a vida da gente, como é que você faria, por exemplo, para ir daqui para Nova York? Né? Bom, você sabe dirigir no Rio de Janeiro, sabe andar pelo Rio de Janeiro, mas você não sabe como chegar em Nova York. Né? Então, você tem o seu nível de roteamento aqui dentro, que é você dirigindo aqui na sua cidade. Precisa ir para Nova York? Você vai para onde? Você vai lá para o aeroporto. Lá tem um roteador que sabe te levar para Nova York. O piloto que pilota o avião, que faz a trajetória Rio-Nova York, tá? Ele pode ser de uma outra nacionalidade, ou ele pode até ser de um outro estado, lá nos Estados Unidos, ou do outro estado brasileiro. Ele pode ser um piloto paulista de uma companhia aérea brasileira que manda para Nova York. Ele não sabe dirigir no Rio de Janeiro e ele não sabe dirigir em Nova York, mas ele sabe te levar do Rio de Janeiro para Nova York. Tá? Então, esse nível, ele estaria nesse nível de roteamento, ele estaria no nível de roteamento entre regiões. Ele sabe como levar de uma região para outra, mas ele não sabe andar dentro da região. Tá? Então, conforme a gente sobe no nível, o roteamento de nível mais alto, na verdade, o roteador ele não tem mais informação, pelo contrário, ele tem menos informação, porque ele só roteia entre regiões. Tá? Isso facilita bastante o esquema de roteamento. Ficou clara a ideia aí? A gente pode exemplificar aqui, ó. Nós temos aqui um exemplo, né? Nós temos aqui, ó, 4 e 4, 8, mais 3, 11, tá? Mais 5, 16. Temos 16 roteadores aqui. Se a gente faz o roteamento aqui sem hierarquia, todos os roteadores conhecem todos os caminhos para todos os demais. Então, esse caso do exemplo da tabela completa aqui, ó. Eu tenho uma tabela com 16 entradas para todo mundo, com todos esses roteadores. Se eu levo em conta o roteador A1, o que o roteador A1 sabe? Que para ir para o A3, ele sai pelo A2. Que para ir para o B1, ele sai pelo B4. Se ele quiser ir para o C3, né, ele sai pelo C1. É o próximo passo dele. Tá? Agora, se eu aplico o roteamento hierárquico aqui dentro, agora o roteador A1 ele não conhece os detalhes. O roteador A1 ele conhece toda a sua região. O roteador A1 ele conhece A1, A2, A3, A4. Mas ele não sabe que existe B1, B2, B3, B4, porque ele sabe que existe uma região B. Assim como ele sabe que existe uma região C, ele sabe que existe uma região D. Então, na tabela completa, a tabela dele tem o quê? 16 entradas. Nessa tabela aqui, nós temos apenas 7 entradas. Então, as tabelas diminuem bastante. Tá? Pode acontecer de algum caminho ficar maior? Tá? Pode. Tá? Por exemplo, aqui, o roteador A1, o que ele sabe? Ele sabe que para ele chegar no roteador D2, qual é o melhor caminho para ele? Ó? A1, para chegar no D2, o melhor caminho é pelo B4. Então, A1, B4, B3, D2. Com 3 saltos, ó, 1, 2, 3 saltos, ele chega no D2. Tá? Porém, para chegar na região D como um todo, se ele vier por cima, ele faz 1, 2, 3 saltos. Se ele vier por baixo, ele faz 1, 2 saltos. Como ele não conhece os detalhes da região D,
No roteamento hierárquico, ele vai, para ir para D2, ele vai como? Ele vai por C1. Então, ó, 1, 2, 3, 4 saltos. Enquanto por cima ele daria 1, 2, 3 saltos. Isso quer dizer que no roteamento hierárquico algumas rotas podem ficar maiores? Podem. Pode acontecer isso. Tá? Mas os benefícios são tantos que esse problema que pode acontecer, tá? Que na verdade é difícil acontecer, mas ele apenas pode acontecer, tá? É um problema perfeitamente aturável, tá? Porque os ganhos são muito maiores do que esse simples problema. Tá? No caso da internet, quem faz esse tipo de roteamento é o protocolo conhecido como BGP, Border Gateway Protocol. Tá? Ele é definido na RFC 4271. É um protocolo extremamente complexo, tá? Ele é feito apenas para fazer ligações entre redes. Ok, gente? Dúvidas aí? Bom, com isso então a gente fecha o nosso estudo sobre a camada de rede. Vamos falar agora então sobre a camada de enlace de dados. Tá? Bom, a gente vai ver aqui, tá? O seguinte, fazendo um mistão aí entre modelo OSI e arquitetura TCP/IP. Tá? Na arquitetura TCP/IP a gente tem a camada de aplicação, não temos a camada de sessão e de apresentação, tá? Temos a camada de transporte, os protocolos que nós estudamos, e temos a camada de rede que a gente acabou de estudar. Na arquitetura TCP/IP, tá? Existe abaixo da camada de rede uma camada que ele fala que é uma camada de nível de rede local, em que ele fala que a única obrigação dessa camada é que seja capaz de transportar o protocolo IP. Tá? Mas aí, na prática, a gente tem uma divisão em dois. Aqui embaixo a gente já usa o modelo OSI. Nós temos a camada de enlace e a camada física. Tá? Camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação, são camadas de software. E até a parte de cima da camada de enlace também é software. Tá? Dos drivers, das placas de rede e tudo mais. E a parte mais baixa da camada de enlace e a camada física é implementada na interface de rede. Tá? A gente costuma abreviar ela por NIC, Network Interface Card. Tá? Então, placa de interface de rede. Tá? E o que nós temos? A camada de enlace é que efetivamente faz a transmissão dos dados. A camada de rede é responsável pelo endereçamento. Né? Na camada de rede nós temos o protocolo IP. Todo computador, para falar na internet, tem que ter IP. Agora, o IP ele é uma camada de software, ele não envia nada, na verdade. Todo envio é feito pela placa de rede. E a placa de rede ela é o quê? Ela é enlace. Então, a transmissão efetivamente acontece no nível de enlace. Então, por exemplo, esse computador aqui, PC2, ele quer transmitir para PC1. Então, essa transmissão vai acontecer aqui, ó. Passa pelo switch e vem para PC1. Isso é o que a gente chama de uma transmissão a nível de enlace. Né? Vamos supor que quer mandar para uma outra rede. A gente tem aqui um roteador, aí tem aqui um outro switch, aí tem aqui um outro switch, e aqui tem um computador. Tá? Bom, cada linha dessa que está desenhada aqui, ela é efetivamente o que a gente chama de um enlace, uma linha de comunicação de dados. Agora, para a camada de enlace, cada comunicação é entre dispositivos. Então, aqui, ó, fisicamente, para ir de PC2 para PC1, passou por dois enlaces. Passou por esse enlace e passou por esse enlace. Mas o switch ele é um equipamento que ele é transparente para a rede, ele não aparece na rede. Tá? Então, essa transmissão aqui ó, é considerada que passou apenas por um enlace, embora efetivamente sejam dois. Tá? Então, por exemplo, agora PC3 quer mandar uma informação aqui para PC6. Tá? PC6. O que acontece em nível de enlace? Acontece uma transmissão aqui ó, até o roteador, e do roteador acontece outra transmissão, tá?
para PC6. Então, efetivamente, a nível, se a gente for pensar a nível de rede, a camada de rede até vê essas duas transmissões, mas a camada de rede trata isso como uma transmissão só. Porém, a transmissão aconteceu em 2 canais diferentes, por 2 enlaces diferentes. E a transmissão, efetivamente, ela acontece, como eu já falei aqui, no nível de enlace. Então, o que vale para a transmissão é enlace. Tá? A gente vai estudar essa camada agora. Para ela é importante qual é o tipo de cabeamento que é utilizado, qual é o tipo de conector que é utilizado, qual o padrão de transmissão local, endereçamento local, tudo isso. Tá? Então, na camada de enlace de dados, são tratados algoritmos que permitem uma comunicação eficiente e confiável entre hospedeiros adjacentes. Tá? Voltando na imagem aqui, ó, hospedeiros adjacentes. Esse hospedeiro é adjacente a esse, ele passa por aqui. O roteador é adjacente ao PC3. Também consideramos que PC0 é adjacente ao PC5, porque é uma única transmissão de nível de enlace. Então, o nível de enlace é só para mandar para o próximo passo. Os hospedeiros devem estar fisicamente conectados através de um canal de comunicação cujos bits são transmitidos na ordem exata em que são enviados. Então, é importantíssimo que a camada de enlace não altere a ordem dos bits. Isso efetivamente acontece. Então, um enlace é um canal de comunicação que conecta hospedeiros adjacentes. Ele usa o serviço fornecido pela camada física. Tá? Então, a gente olhando aqui, ó, a transmissão aqui de um notebook por uma conexão sem fio até um servidor. Ela passa por um enlace até o AP, o ponto de acesso. O ponto de acesso manda para o switch manda para o roteador, que manda para o outro roteador, que manda para o switch, que manda para o servidor. Então, uma série de transmissões a nível de enlace. Bom, a camada de enlace oferece alguns serviços para a camada de rede, que são quais? Então, o serviço básico é mover um quadro de um hospedeiro até o hospedeiro adjacente por um único enlace de comunicação. Então, um único enlace, fazer a movimentação. Tá? Os detalhes de como isso funciona pode variar dependendo da tecnologia da camada. Tá? Entre os serviços que podem ser oferecidos estão os quais? Né? Primeiro, enquadramento de dados. Tá? A gente vai conversar aqui sobre algumas técnicas de enquadramento de dados. O que é enquadramento de dados? Vamos supor que você tem uma rede que tem vários computadores ligados nessa rede. Então, uma rede por difusão. Você tem um computador, outro computador, outro computador, outro computador. E aí, de repente, você liga o seu computador que está ligado aqui também. Acabou de ligar o seu computador. Está passando um monte de bit para um lado e para o outro. Como ele sabe aonde termina uma transmissão e começa a outra? Tá? Então, tem que haver algum código que permita a ele perceber que acabou uma transmissão e começou outra. Essa parte que lida em aonde termina uma e começa a outra, que a gente chama de enquadramento de dados. O enquadramento é criar um quadro. Então, quadro é a unidade de dados da camada de enlace. Então, enquadramento é dizer onde inicia, onde é o início e onde termina, onde é o fim do quadro. Tá? Então, todos os protocolos da camada de enlace encapsulam o datagrama da camada de rede. Então, o quadro consiste em campo de dados no qual o datagrama é inserido. Tá? Então, esse é o primeiro serviço, enquadramento. Um outro serviço que é oferecido, um protocolo de controle de acesso ao meio. Tá? Medium Access Control, ou MAC. Se eu tenho uma rede do tipo PPP ou HDLC, onde um computador é ligado diretamente a outro, um roteador ligado diretamente a outro, essa camada ela não é necessária, porque não tem disputa. Ou a transmissão acontece num sentido, ou a transmissão acontece no outro sentido. Então, não tem nenhum tipo de problema. Agora, se eu tenho uma rede, que a gente chama de rede multiponto, onde a gente pode ter vários equipamentos ligados nessa rede, o que acontece? Pode acontecer de um equipamento iniciar uma transmissão e outro também querer iniciar a transmissão ao mesmo tempo. Vai dar uma colisão. Então, existe uma disputa no acesso ao meio. É preciso
alguém para determinar de quem é a vez de transmitir. Então, nesse caso, desse tipo de rede, vai existir uma camada extra dentro da camada de enlace, que é chamada camada MAC, Medium Access Control. Para quem já ouviu falar em endereço MAC, esse endereço é dado justamente por essa subcamada. Tá? Então, para enlaces ponto a ponto, ou é muito simples ou é inexistente, que é esse caso aqui. Agora, quando vários hospedeiros compartilham um único meio de transmissão, aí tem que existir um protocolo para dizer como vai funcionar isso. Tá? Um terceiro serviço é o serviço de entrega confiável. Tá? Esse serviço de entrega confiável é um serviço opcional. Pode ou não existir. Tá? Por exemplo, nas placas de rede, o padrão da rede Ethernet é o padrão I3E 802.3. O padrão I3E 802.3, ele não prevê correção de erros. Se houver algum erro, o erro vai passar e vai ficar errado. Tá? Mas você pode usar acima dele um protocolo chamado 802.2, que ele pode oferecer um serviço de entrega confiável. Ele verifica se tem erro, se tiver erro, ele retransmite. O que é muito raro para redes cabeadas, como a rede Ethernet, já que o erro numa rede Ethernet é raríssimo, tá? É praticamente inexistente. A gente considera que uma rede Ethernet é uma rede quase que livre de erros. Tá? Mas nós temos algumas redes que não são tão boas. Por exemplo, uma rede com fio, né? Uma rede Wi-Fi, ela tem uma série de dificuldades. O equipamento pode ser um equipamento móvel, né? Então ele pode se afastar muito e chegar num local onde o sinal é fraco. Numa rede Wi-Fi, você pode ter um problema, tá? Que é o seguinte: você pode, mesmo dentro de uma sala, você tem um equipamento aqui e o computador está aqui. Você está dentro de uma sala, tá? Então você tem a transmissão que chega direta, uma transmissão que dá uma ricocheteada nessa parede, uma transmissão que ricocheteia na outra parede. Você pode ter uma outra transmissão que bate em duas paredes e volta nele. Então, uma única transmissão pode estar chegando em tempos diferentes e atrapalhar a recepção, e às vezes dá problema. Tá? Então, uma rede de enlace é uma rede sem fio meio problemática. Então, ela, por exemplo, para não complicar o TCP, que tem que fazer, que ele assume que as transmissões são boas, é comum uma rede sem fio fazer a garantia de entrega, fazer retransmissões quando for necessário. Tá? Um último serviço, tá? É serviço de detecção e correção de erro. Tá? A camada de enlace ela pode oferecer um serviço no qual a transmissão de dado, o receptor, quando recebe a informação, ele detecta o erro e ele já faz uma correção automática desse erro. Dá um exemplo aqui, que não é nem um exemplo de rede, tá? Mas a gente pode até considerar como sendo um enlace, tá? Se forçar bem a barra. É o caso, por exemplo, de um CD. CD, você está ouvindo a sua música no CD de música. Tá? O CD ele tem alguns erros intrínsecos. No momento que ele é prensado, algumas coisas podem dar errado. Aliás, muitas coisas podem dar errado. É muito fácil um CD conter erro. Tá? Então, quando você grava um CD, ele já tem um código redundante, que é um código de correção. Quando o leitor está fazendo a leitura, se tiver erro num bit do CD, existem mais informações que permitem ele recuperar esse erro. E para a rede a gente pode aplicar essas técnicas. Tá? Então, a camada de enlace ela também pode oferecer mecanismos de detecção e correção de erros. Tá? Bom, então a camada de enlace costuma ser implementada no adaptador de rede. Está aqui um exemplo de adaptador de rede. Tá? Então, você tem uma placa de rede que foi muito comum no passado, tá? Uma placa de rede simples, ó, uma porta RJ45, aqui um chip que faz todo o controle, tá? Uma periferia analógica para fazer os casamentos de impedância. Ela entra num barramento do computador e ela expande, né, o computador, dando ao computador a capacidade de comunicação em rede. Já falei também, chama NIC, né? Aqui, ó, aquilo que eu desenhei para vocês, a camada de aplicação, transporte, rede e enlace. Então, parte da camada de enlace é processada pelo CPU, é software, e a parte de baixo da camada de enlace mais a camada física ficam dentro do adaptador de rede, que tem um controlador, que é esse chip aqui, e tem uma parte que cuida da transmissão física. Né? Então, no núcleo aqui do controlador,
tá? Tem um único chip que executa vários serviços, né? Ele é quem cuida do enquadramento, do acesso ao enlace, né? Por exemplo, a rede Ethernet, ela pode ter colisões, então o protocolo MAC roda dentro dele. Ele faz detecção de erros na rede Ethernet. A rede Ethernet ela não corrige erros, mas ela deteta. Se chega alguma coisa errada pela rede, a placa joga fora, nem entrega para o sistema operacional. Até o final dos anos 90, né, na virada lá, 1990, 2000, tá? A maioria dos adaptadores de rede de computadores eram dessa forma aqui, né? Com o passar do tempo, os adaptadores de rede passaram a fazer parte da placa-mãe, né? Já vem na placa dos computadores, tá? Hoje em dia, o adaptador de rede mais comum, né? Deixa eu tirar o compartilhamento de tela aqui. Então tá, hoje em dia o adaptador de rede mais comum é um adaptador como esse aqui, né? Um adaptador USB, né? Meu notebook, por exemplo, ele não vem mais, né? Antigamente, notebooks vinham com placa de rede física, Ethernet, cabeada. O meu aqui, por exemplo, de uma geração não tão nova, mas já da nova geração que não tem mais placa de rede Ethernet. Está ficando cada vez mais raro com o notebook vir com rede cabeada. E para mim é importante essa rede cabeada por teste que eu faço e tudo mais. Então, para poder funcionar, está aqui, né? Comprei um adaptador de rede, que ele é o quê? Uma porta USB 3.0 no lado, do outro lado, um RJ45. Isso aqui é um adaptador de rede? Sim, tá? Isso não é um adaptador de rede. É uma placa de rede que está aqui dentro, né, que entra no barramento, que é o barramento USB. Então, alguns têm necessidade de placas extras, outros não, né? Ok, gente? Falar sobre o enquadramento. O enquadramento é a função importante da camada de enlace, tá? Então, a camada de enlace deve usar o serviço fornecido pela camada física. A camada física ela só transmite um fluxo de bits bruto para entregar no destino. Ela não delimita nem o byte, muito menos a mensagem, tá? Então, a camada de enlace precisa fazer o enquadramento, tá? Qual é a estratégia adotada? Ela divide o fluxo, tá, em quadros e calcula o checksum em relação a cada quadro. Então, na verdade, o que acontece, né? Só para dar nomes aqui. Na camada de transporte, nós temos o que a gente chama de segmento como unidade de dados. Então, a camada de transporte tem o segmento dela. O segmento da camada de transporte tem o cabeçalho do protocolo de transporte, que vai ser do TCP ou UDP, e tem dados aqui da aplicação. Então, dados e cabeçalho de transporte. Está aqui, cabeçalho de transporte. Então, esse aqui é um segmento. Quando esse é passado para a camada de rede, a gente já chama de pacote, né? O pacote de rede tem o quê? Ele tem uma área de dados. Essa área de dados, né, armazena os dados que vêm da camada de transporte mais o cabeçalho de transporte, e aqui acrescenta o cabeçalho de rede. Quando chega na camada de enlace, não tem novidade nenhuma, faz a mesma coisa, tá? Só que, o que acontece, né? Na camada de transporte chama de segmento, a camada de rede chama de pacote, a camada de enlace chama de quadro, né? Tudo, cabeçalho de rede mais dados de rede, tudo isso vira dado para a camada de enlace. Obviamente, também tem o cabeçalho da camada de enlace, com informações de controle, só que a camada de enlace ela tem uma novidade aqui, ela também tem o fecho, né, que a gente chama de trail, né? Tail, né? A parte da cauda da mensagem, né? Do quadro, tá? Então, o cabeçalho contém informações de controle, só que para realizar o enquadramento, a gente precisa marcar o final do quadro. O final do quadro é marcar lá o fechamento. Aproveite que aqui no fechamento vem o código de correção de erro, que a gente chama de CRC, que a gente vai ver ainda hoje como é que funciona, tá? Então, esse checksum, ele é enviado, aqui está falando em um campo de cabeçalho, mas na verdade é no fecho, tá?
quando chega ao destino, o checksum é conferido. Tá? Depois eu vou dizer para vocês o que chega no fecho. Tá? Então, 4 técnicas são utilizadas para fazer o enquadramento. Contagem de caractere, caractere inicial e final com inserção de caractere, flag inicial e final com inserção de bit e violação de codificação da camada física. Estão vendo cada um desses? Primeiro, contagem de caracteres. Eu vou dizendo para vocês o seguinte: não presta e não é usado. Tá? A gente comenta ele só para ninguém ter ideia de usar, tá? Só para mostrar um problema que ele tem. Né? Então, como funcionaria a contagem de caractere? O primeiro byte tem o tamanho da mensagem. Tá? Então, aqui, ó, tamanho 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Acabou o quadro. Próximo quadro tem tamanho 4. 1, 2, 3, 4. Acabou o quadro. Próximo quadro tem tamanho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui vem o tamanho do próximo quadro. Então, cada quadro carrega o seu tamanho. Fazendo a contagem, está resolvido. Problema. Primeiro que não está nem escrito aqui, né? Como saber onde começa o primeiro? Se nosso problema é justamente começar, como é que eu posso garantir que esse aqui é o primeiro? Né? Eu não tenho como saber que é o primeiro, então já tenho um problema em começar. Agora, vamos supor que consegui começar, que está funcionando isso aqui. Se de repente tem um erro na rede, aqui em vez de 4, por exemplo, aparece 6. O que vai acontecer? O tamanho desse quadro vai ser 6, não vai ser mais 4. Aí perde-se tudo. Né? Então, a contagem pode ser adulterada por um erro de transmissão, fazendo com que o destino saia de sincronia. Então, se perde fácil, não é usado. Né? Bom, o segundo método, tá? Esse aqui já foi utilizado, tá? É caracteres iniciais e finais com inserção de caracteres. Se vocês olham a tabela ASCII, tá? Vocês vão ver que a tabela ASCII tem uma série de caracteres. Né? Entre esses caracteres tem alguns caracteres, o DLE, o caractere TX, o caractere ETX, o caractere A, o caractere B, o caractere C. Então, esses aqui são chamados de caracteres de controle. DLE é abreviação de delimiter, tá? Delimitador. STX, Start of Transmission, início da transmissão. E ETX, final da transmissão. Tá? Para facilitar aqui, eu vou chamar o caractere de DLE, tá? Para me facilitar, eu vou chamar só de caractere D, caractere S e caractere E. Então, como é feita a delimitação do quadro? O início do quadro vem o caractere DLE, seguido do caractere S, STX. Então, DLE, STX. Quando aparece isso, opa, começou uma transmissão. Aí a transmissão acontece. E quem é que marca o final da transmissão? DLE, ETX. Então, o quadro ele fica contido entre dois caracteres, DLE, STX, DLE, ETX. Problema que poderia haver aqui, né? A rede ela transmite qualquer coisa, então poderia ter, por coincidência, no meio dos dados, uma sequência DLS-TX. E aí o que acontece? A placa de rede poderia achar que está começando uma nova transmissão. Da mesma forma, poderia ter no campo de dados o caractere DLE-ETX. Aí a placa de rede achar que acabou uma transmissão, enquanto não acabou. Então, para evitar esses problemas, sempre que na transmissão aparecer um caractere DLE, o que acontece? O transmissor transmite 2 vezes o DLE. DLE, DLE. Mesma coisa aqui, apareceu um DLE, ele transmite 2 vezes. DLE, DLE. E aí o que o receptor faz? O receptor ele percebe o primeiro DLE, opa, ele vai prestar atenção. Se vem depois STX, ETX. Se vier outro caractere DLE, o que o receptor faz? Desconsidera. Ele sabe que foi uma duplicação só para não ter problema. Independente do que vier depois, ele sabe que não termina mais. Da mesma forma, o DLE ETX. Né? Ele vai receber 2 DLE, ele descarta um. Por isso que a gente chama de inserção de caracteres, ou character stuffing. Tá? Então, essa é uma forma de enquadramento. Outra forma para economizar bits, tá? Ao invés de mandar 2 bytes, é uma técnica que é muito parecida, mas ela tem um padrão de bits para marcar o início e fim. Tanto o início quanto o fim é marcado pelo mesmo padrão, que é esse padrão aqui, ó. 1, 0, seguido de 6, 1, seguido de 1, 0. Então, uma transmissão sempre começa com essa sequência. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Aconteceu isso? Sei que está começando um quadro.
E quando eu sei que terminou o quadro? Quando eu encontro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Tá? Aconteceu isso, é o final. Aí é a mesma coisa, né? E se essa sequência aparecesse aqui dentro dos dados? Pode aparecer? Claro que pode. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e outro 0. Nesse caso, o que o transmissor faz? O transmissor está tomando conta da transmissão. Ele transmitiu um 0, aí transmitiu 1, 2, 3, 4, tá? 5 bits uns. Tá? O que ele faz quando ele encontra 5 bits uns seguidos? Tá? Ele insere um bit 0 extra. E aí depois ele continua o bit 1 e depois lá o bit 0. O que o receptor está fazendo? O receptor ele sabe desse protocolo. Então, olha, recebeu um 0, recebeu 1, 2, 3, 4, 5 bits um seguido. Ele vai começar a prestar atenção aqui. Se o próximo bit for 1 e depois for 0, é o término. Agora, se o próximo bit for 0, ele já sabe que ele tem que desconsiderar esse bit. Ele joga fora e continua normalmente. Por isso que é chamado inserção de bits. Sempre que é necessário, é inserido um bit. A gente perde menos inserindo um bit do que inserindo um byte. Tá? Então, essa técnica, a princípio, ela é mais eficiente, porque ela gasta menos informação. Tá legal isso aí, pessoal? Bom, existe uma última técnica aqui que ela foi bastante utilizada, que é chamada violação de codificação da camada física. O que acontece com redes de computadores? Devem ter falado para vocês isso aqui, né? Como é que eu mando essa sequência? 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. A princípio, vocês devem imaginar o seguinte, né? Qual o sinal que é enviado? Bit 0 é enviado, envia um bit 1, envia outro bit 1, envia agora um bit 0, envia um bit 1, envia 2 bits 0. Tá? Alguém já sabia que não é assim? Né? Então, vamos à primeira razão. Por que não é assim? Tá? As placas de rede, elas trabalham com uma frequência muito alta. Tá? Uma placa de gigabit, por exemplo, cada bit tem a largura de 1 nanosegundo. 1 nanosegundo é um tempo muito, mas muito curto. Tá? E os relógios das placas de rede não têm essa precisão toda. Tá? Eles não conseguem manter uma sincronização por muito tempo desse nível. Então, você imagina o seguinte, vamos supor que o transmissor transmita 0, 1, 1, 1, 1, um monte de uns. O que aconteceria? Essa transmissão seria isso aqui, ó, 0 e um monte de 1. Então, o transmissor mandou isso aqui. O que o receptor tem que fazer? Ele tem que sincronizar sempre no meio do pulso, para garantir que está tudo certo. Né? Então, vamos supor que a frequência do receptor esteja um pouquinho mais alta. Então, olha, ó, ele sincroniza aqui, aí sincroniza aqui, aí sincroniza aqui. Repara que está deslocando ó, os pontos. Tá? Até que, de repente, nesse ponto aqui, eu sincronizo aqui. Então, o transmissor ele mandou 1, 2, 3, 4, 5 bits 1. No caso aqui, 6. 6 bits 1. Né? E o receptor recebeu quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits 1. Então, apareceu bit demais. Assim como apareceu bit, se a frequência do transmissor fosse menor, ia sumir bits. Né? Então, a placa de rede não pode mandar uma sequência muito grande do mesmo sinal. Mas como vai fazer isso se a informação for essa? Né? Se a informação for essa, como ele faz? Tá? Então, o que acontece? As placas de rede elas não representam o bit 0 por um sinal baixo e o bit 1 por um sinal alto. Né? 0 e 1. A placa de rede faz o quê? O bit 0 ele é representado por uma transição negativa no meio do pulso. Ele vem de cima para baixo. E o bit 1 ele é representado por uma transição positiva no meio do pulso. Assim, a gente sempre garante que vai haver transmissão. Né? Então, a placa de rede, como ela transmite essa informação que 0, 1, 0? Como é 0, ela tem que descer. Então, ó, começa em nível alto, desce no meio. Agora, o próximo bit é bit 1. O que faz? Sobe no meio. O próximo bit é 1 também, então tem que subir. Né? Então, se ele tem que subir, o que ele faz? Entre os dois desce, e aí sobe
bit 1. Próximo bit é 0. Então, mantém nível alto, desce. Aí o bit é 1, sobe. Próximo bit é 0, desce. Como o próximo é 0, faz o quê? Sobe para descer. Tá? Se essa transmissão fosse essa aqui, ó, um monte de 0 e 1, como é que seria? Seria assim, ó, desce no 0, aí sobe no 1, aí tem que descer para subir no 1, tem que descer para subir no 1, tem que descer para subir no 1, e assim vai. Então, esse tipo de codificação, tá? É conhecido como codificação Manchester, ela sempre tem transição. Tá? E como funciona a violação de codificação da camada física? Simplesmente ela inventa bits que não existem, né? Ora, o bit 0 é qual? O que significa o bit 0? O bit 0 começa em nível baixo, termina em nível alto. E o bit 1 começa em nível alto, termina em nível baixo. Então a gente cria mais dois bits, um bit que a gente chama de J e um bit que a gente chama de K. O que é o bit J? O bit J fica o tempo inteiro em nível baixo. O bit K fica o tempo inteiro em nível alto. Como esses bits J e K eles não existem nos dados, tá? Já vou explicar, Pablo, já vou explicar, tá? Novamente. Como esses bits J e K não existem nos dados, tá? O que acontece com eles? Eu posso inventar um padrão de bit que seria o seguinte, ó. 0, 0, 0, K, 1. Aqui eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, J, por exemplo. Esse padrão ficaria como? Desce no 0, aí sobe, desce no 0, aí sobe, desce no 0. Né? Aliás, aqui em vez do K, aqui é J, né? E aqui seria K. Aí no J se mantém em nível baixo, aí sobe no 1, sobe no 1 e mantém nível alto no K. Então, como esse padrão aqui não existe no nível de nos dados, nunca apareceria nos dados. Então, nunca teria confusão, não é necessária inserção. Tá? Então, isso aqui foi um padrão muito usado para as redes. Né? Ele é usado principalmente nos padrões Token Ring, tá aí 3L2.5. Né? Usa esse padrão. Né? Aí o Pablo pediu para explicar novamente essa sequência. Né? Então, eu vou botar aqui, ó, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Né? A regra é o 0, ele vem de nível alto e desce. O 1, ele vem do nível baixo e sobe. Como aqui é 0, ele tem que descer, a chegada já tem que ser em nível alto. Tá? Então, o bit que veio aqui do lado, ele já vem em nível alto. Quando chega no 0, ele desce. Então, tive uma transição negativa aqui representando o 0. O próximo bit é o bit 1. Como o próximo bit é o bit 1, tem que fazer o quê? Ele tem que ser uma subida. Como ele tem que ser uma subida, o sinal é mantido, sobe e fica em nível alto. Qual é o próximo bit? É bit 1. Tem que ser uma transição para cima, né? Só que já está no nível alto aqui. Então, antes de começar o bit, o que ele faz? Ele tem que descer para subir. Aí, quando ele sobe, ele tem bit 1. E o 0? O 0 é uma transição negativa, então ele só desce. Né? O 1 sobe, o 0 desce, o outro 0 vai ter que descer. Então, o que ele faz? No início do ciclo, sobe para depois descer. O que o receptor vê? O receptor vê aqui, ó. Tem uma descida, é 0. Tem uma subida, é 1. Isso aqui não conta porque não é o meio do ciclo. Esse aqui é o início do ciclo, é sempre o meio do ciclo. O meio do ciclo está aqui, sobe, é 1. O meio do ciclo desce é 0. O meio do ciclo sobe é 1. O meio do ciclo desce é 0. O meio do ciclo desce é 0. Então, o transmissor, aliás, melhor dizendo, o receptor, percebe esse sinal. Tá legal, Pablo? Então, com isso aqui, a gente consegue transmitir esses bits que não existem. Como esses bits não existem, são bits que não existe transição no meio do ciclo. Aí a placa de rede entende como sendo sinal de controle. E ela usa isso como delimitador.
O padrão não é exatamente esse aqui não, tá? O padrão é outro, tá? Eu só dei esse padrão aqui como exemplo. Se não me engano, o padrão é 00JJ11KK, uma coisa assim, tá? Mas enfim, é um padrão que não se repete nos dados, então não tem problema. Tranquilo? Bom, como a placa e como as redes podem saber, né, como a transmissão de dados pode saber, se houve erro na transmissão de dados, né? Um erro, tá, para que a gente possa perceber um erro, a gente tem que detectar esse erro, né? Para tratar qualquer erro, a gente tem que detectar o erro, tá? Então, esses métodos de detecção, de erros, eles são baseados sempre na inserção de alguns bits extras na informação que é transmitida. Sempre que eu transmito uma informação, eu coloco mais informação do que eu preciso. Com isso, eu consigo perceber erros, tá? Então, esses bits são computados pelo transmissor por algum algoritmo, são enviados juntos, o receptor computa o mesmo algoritmo e vai saber se teve erro ou não. O esquema mais simples de verificação de erros é a paridade, tá? É um esquema muito usado em transmissão serial, tá? Porque a transmissão serial é uma transmissão orientada a byte, cada byte é transferido individualmente, então a paridade é utilizada, tá? A paridade ela só é útil para transmissão de pouca quantidade de dados, tá? Se alguém já ouviu falar em memória ECC, tá com placa-mãe também com memória SCC, a memória SCC é uma memória que ela tem um código de correção de erros, para você saber se a memória está falhando ou não, tá? A memória SCC ela trabalha com paridade. A célula da memória que tem verificação de erros, ela é de 9 bits. Sempre que você manda armazenar 8 bits nela, ela armazena 9. Ela bota um bit extra para paridade. Tá? E vamos ver como funciona aqui. Então, paridade é a forma mais simples de redundância para a gente poder detectar erros. Tá? Ela consiste em quê? A gente fazer a inserção de um bit de paridade no final de cada caractere transmitido. Ou de um quadro, seja lá o que for. Né? Bom, o valor do bit ele é escolhido de forma que, se eu estou trabalhando com paridade par, esse bit ele é inserido de forma que a quantidade de bits na mensagem seja sempre par, e bits 1 seja sempre par. Já se eu estou trabalhando com paridade ímpar, esse bit ele vai ser inserido de forma que, né, o último bit seja, a quantidade de bits seja sempre ímpar, quantidade de bits 1. Tá? O que acontece então? Né? Vamos supor que eu transmiti a seguinte sequência: 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Né? Então aqui eu tenho 8 bits. Eu vou ter que transmitir mais um bit extra, que é o bit de paridade. Qual é o bit extra? Se eu estiver trabalhando com paridade par, esse último bit tem que ser de modo que a quantidade de bits 1 seja par. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 bits 1. Como a quantidade tem que ser sempre par, se eu trabalho com paridade par, eu vou inserir um bit 1. Já se eu trabalho com paridade ímpar, né, o que vai acontecer? Eu já tenho 3 bits 1, eu vou colocar 0 para continuar com a quantidade ímpar de bits 1. Tá? E como é o esquema de detecção? Transmitiu isso, vamos supor que a gente está trabalhando com paridade par. Então, o que foi transmitido foi 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Aí vamos supor que esse bit aqui foi invertido, ele virou 1. O que o receptor recebe? 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. O que o receptor faz? Ele conta, ó, 5 bits 1. Ele sabe que teve erro. O que acontece se outro bit for invertido? Né? Se uma quantidade par de bits for invertido, o esquema falha. Tá? É muito difícil ter uma inversão. Então, ter duas inversões numa transmissão curta é difícil mesmo. Tá? Então, para transmissões curtas, a paridade ele é muito utilizada e funciona perfeitamente bem. Né? Então, comunicação com modem, transmissões seriais, código de correção de erro de memória RAM, todos eles trabalham com paridade. Tá? O problema da paridade é se eu tenho uma mensagem muito grande. Né? Uma mensagem com milhares de bits, por exemplo.
Aí pode acontecer de eu ter duas inversões, ter uma inversão aqui e outra inversão aqui, por exemplo, tá? Bem distante. Aí a paridade não vai pegar. Então, para mensagens maiores, eu preciso de mecanismos mais eficientes, né? Um mecanismo eficiente que é utilizado é o CRC, verificação de redundância cíclica, tá? O CRC ele trabalha com divisão polinomial, tá? Então, nele, um quadro de k bits ele é representado por um polinômio x em ordem k menos 1. Tá? Então, por exemplo, aquela sequência que a gente viu aqui, uma sequência aqui, né? Sequência. Tem até aqui um exemplo, né? Esse quadro aqui, ó, 10110001. Ele é representado o quê, né? Esse bit aqui vale 0, esse bit vale tá na posição 1, esse bit está na posição 2, posição 3, né? Posição 4, posição 5, posição 6, posição 7. Então, eu tenho 8 bits, k bits, ele é representado por um polinômio de ordem k-1, de ordem 7. Então, eu pego as posições, ó, eu tenho um bit 1 na posição 7, um na posição 5, um na posição 4, um na posição 1. Então, esse polinômio é o polinômio x a 7 mais x a 5 mais x a 4 mais 1, né? Já que x elevado a 0 é sempre 1. Né? Então, no transmissor, o polinômio de ordem k-1, então a mensagem ela é dividida em aritmética módulo 2, porque a gente chama de polinômio gerador, de ordem n. Eu vou obter um resto. Então, na verdade, eu pego a minha mensagem de rede, mensagem toda de rede, um polinômio de ordem milhares, divido por um outro polinômio, eu vou obter o quociente e eu vou obter um resto. Esse resto, né, para quem lembra de divisão polinomial, ele é da ordem do divisor. Tá? Esse resto é o que eu chamo de CRC, é o código de CRC, ou também Frame Check Sequence, né, sequência de teste do quadro. Tá? Isso aqui é enviado junto com a mensagem. A divisão polinomial é bastante complexa, tá? Mas a divisão polinomial em binário ela tem algumas particularidades, tem alguns teoremas que facilitam ela. Tá? Eu falei mais cedo para vocês que eu ia explicar agora o seguinte: um quadro ele tem um cabeçalho e ele tem um fecho. E eu falei para vocês que o CRC, né, que o FCS, ele é transmitido no fecho. Por que ele é transmitido no fecho? Ele é calculado em tempo real. Quando uma mensagem passa pela placa de rede, conforme a placa de rede está enviando bit a bit a mensagem, ela está em tempo real calculando o CRC. Tá? Existe um circuito no hardware que faz isso automaticamente. Quando ela acaba de mandar o último bit, ela tem o valor do FCS pronto. Ela já emenda a transmissão no final, por isso que ela vai no fim. Tá? No receptor, um processo análogo é realizado. Quando o receptor está recebendo, ele está recebendo a informação, ele está calculando também o CRC em tempo real. Quando acaba a transmissão da mensagem, vem o CRC. Ele compara se o CRC que chega é igual ao que ele calculou. Se for igual, tudo certo. Se não for igual, houve algum erro. Né? O CRC ele pega uma quantidade muito grande de erros, uma quantidade muito grande de inversão de bits. Tá? Então, ele é bastante confiável para ser utilizado em rede de computadores. Né? Isso aqui é um erro do Windows, tá? Que o Windows às vezes mostra, tá? FC não está acessível. Data erro. Cyclic Redundant Check, tá? Ou seja, CRC ele é bastante usado em sistemas operacionais, em sistemas de arquivos, em rede de computadores. É uma técnica muito usada. Alguns polinômios geradores são largamente utilizados, são padronizados. Assim como números primos são bons para matemática, que eles dão melhores resultados, tá? Polinômios primos também pegam mais erros. Tá? Então, já foram calculados alguns bons polinômios primos. Tá? Então, esse aqui, ó, o CRC12, ele foi bastante utilizado em sistemas de fax, o CRC16 em disquete, tem o CRC que a gente chama de CRC CCITT, CCITT é um órgão de padronização, que é esse aqui. O polinômio mais usado, tá? E que é largamente utilizado em redes de computadores é o CRC32, esse polinômio aqui, ó. Então, as placas de rede, elas fazem a divisão da mensagem por esse polinômio, que é um polinômio primo e um polinômio que dá excelentes resultados.
Tá legal? Bom, essas técnicas que nós vimos, elas só detectam erros, tá? Agora, existem sistemas que como é que a gente funciona então? Vamos lá. Vamos supor que você quer fazer um sistema de recuperação de erros. O erro foi percebido, a mensagem é jogada fora, o receptor, o transmissor não recebe uma confirmação do transmissor, ele não recebe uma confirmação do receptor, ele vai e transmite de novo. Então, basta perceber o erro e jogar fora que o transmissor automaticamente retransmite. Bom, para algumas redes, para alguns sistemas, isso é perfeitamente viável. Tá? Agora, vamos imaginar, vou dar 2 exemplos aqui. Tá? Uma sonda que está lá em Júpiter, que vai mandar as informações aqui para a Terra. Ela vai montar a mensagem, vai mandar essa mensagem via rádio, vai levar longos minutos para essa informação chegar na Terra. E ela, quando ela chega com erro, o receptor aqui na Terra não vai confirmar recebimento, aí a sonda vai ter que esperar o tempo que seria o tempo de vinda e o tempo de volta para poder perceber que não chegou a confirmação, para só então ela transmitir de novo. Sendo que esse tipo de transmissão é uma transmissão muito demorada e com grande probabilidade de erros. Tá? É inviável, só a detecção. Tá? É necessário que esse tipo de sistema tenha embutido nele um código de recuperação de erros, tá? De modo que a própria mensagem tenha elementos suficientes para que a informação se recupere sozinha. Tá? Outro exemplo, imagina um míssil. Você dispara um míssil, o míssil vai perseguir um avião numa guerra. E, de repente, você descobre que esse míssil vai acertar um avião amigo seu. Você aperta um botão de autodestruição. O tempo da mensagem ir, o míssil computar essa mensagem, resolver que está com erro, esperar uma retransmissão, pode ser que já foi para o brejo o avião. Derrubou um avião amigo, derrubou um avião de passageiro. Então, é o tipo de informação que tem que chegar com o seu próprio código de correção de erro. Então, do dia a dia mesmo nosso, né? Você compra um aparelho de DVD, vai ver um filme em DVD, e esse DVD está com a informação gravada nele, está com erro. Sempre que o reprodutor lê, ele vai ler com erro, tá? Ele não tem como corrigir, porque está gravado com erro, tem um erro no DVD. Né? Então, os DVDs têm código de correção de erro, no qual a informação, mesmo indo errada, o aparelho tem condições de consertar. Esse tipo de código que a gente chama de técnica, que a gente chama de técnica de detecção e correção de erros. Essas que nós vimos, elas só detectam erro. Outras detectam e corrigem. Já vai informação suficiente para correção. Tá? Então, são técnicas utilizadas quando queremos não só descobrir se teve um erro, mas também que seja possível fazer a correção desse erro. A gente vai estudar aqui um exemplo que é muito simples, tá? Que a gente chama de paridade cruzada ou paridade bidimensional, só para a gente poder ter ideia de como funciona. Depois eu vou comentar outras 2 técnicas para vocês saibam, se alguém quiser estudar para ver. Né? Então, essa paridade cruzada ou paridade bidimensional, vamos ver o seguinte exemplo. Tá? Vamos imaginar que eu queira mandar essa mensagem aqui, uma mensagem bem grande. E eu quero poder corrigir um erro se houver uma inversão de um bit. Tá? A paridade cruzada ela só corrige um bit errado. Então vamos lá. Como é que ela funciona? A gente quebra em várias linhas. E o que nós fazemos? Fazemos a paridade em todas as linhas dela. Ó. Então, aqui, ó. Tem quantidade par de bits 1, 0. Tem uma quantidade par de bits 1, 0. Uma quantidade ímpar de bits 1, 1. Fazemos a paridade também na vertical. E na hora de enviar a mensagem, enviamos todas as linhas. Aqui, ó. Essa sequência 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ó. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Foi tudo enviado. Tá? E, por fim, é enviado a última linha. Então, o que está em verde aqui é a informação extra que foi enviada. E o que está em azul é a informação normal. Tá? Vamos supor que chegou do outro lado e chegou errado. Esse bit aqui chegou errado. Ó. Bit 0 virou bit 1. Essa é a mensagem que o receptor recebeu. Mas como ele sabe que foi esse bit que foi errado? Quando ele recebe, ele faz novamente o cálculo agora das linhas e colunas. Ele vai encontrar que essa linha está errada. Ó. Essa linha tem a quantidade ímpar de bits 1. Essa coluna também está errada. Essa coluna tem quantidade de ímpar de bits 1. Então, ele sabe que o erro está aqui. E ele vai e consegue corrigir o erro. Tá? Então, mandamos bits extras
e esses bits extras foram suficientes para mostrar a mensagem que está errada. Né? E se o erro fosse em outro bit? Né? Vamos supor que esse bit aqui também tivesse errado. Esse bit aqui fosse o bit, tivesse recebido o bit 0 em vez do bit 1. A gente também teria um erro nessa linha e um erro nessa coluna. Mas isso não é suficiente, porque o erro pode ter sido nesses dois, né? Nesse e nesse, mas também pode ter sido nesse e nesse. Então, a paridade cruzada ela corrige um erro e ela detecta vários erros, mas só corrige um. Tá? Existem códigos que são mais sofisticados, por exemplo, o código de Hamming é um código muito utilizado na computação. Tá? O código de Hamming ele percebe erros em várias bits e você é uma quantidade arbitrária, na verdade. O código Hamming você fala assim, eu tenho essa mensagem e eu quero, para o tamanho dessa mensagem, perceber o erro em 20 bits, olha melhor, perceber o erro em 50 bits e corrigir até 20 bits errados. Existe um código que mostra quantos bits extra você tem que ter o que fazer para encontrar esses erros. Outro código também muito utilizado por esse é o código de Solomon. Tá? Se não me engano, CD, DVD, Blu-ray utiliza o código de Solomon para correção dos erros. E aí, pessoal, tá tranquilo? Certo aí? Tem uma pergunta? Bom, gente, então, né, isso era o que a gente tinha para ver hoje, né? Semana que vem a gente vai entrar em detalhes da placa de rede, né? O nosso próximo assunto, né, vai ser aqui subcamada de acesso ao meio, tá? Onde a gente vai discutir como as placas de rede disputam o acesso, como é que elas fazem o endereçamento da placa de rede, como elas fazem para garantir que numa rede de múltiplo acesso só uma máquina consiga esse acesso. Tá legal? Bom, pessoal, então, né? Boa noite aí. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Tá? Um abraço para todo mundo e boa noite.